É uma curiosidade que acho que transborda, né, a tela. A música, enfim, arte, né? A arte se conecta, mas música tem muito a ver com pintura em relação a notas, número e harmonia. Tem muitos pintores que fazem esse paralelo, assim, porque você vai numa pintura, você coloca notas que é como se fosse o valor das cores, né? São as notas. Você tem do branco ao preto, os tons de. Você harmoniza numa imagem do mesmo jeito que você tem que harmonizar numa música. As pausas que você dá, os descansos, é uma coisa que não é visual, mas ela existe, né? Essa coisa a oscilação na vida, e tanto na música como na pintura, é essencial. Até a falta de alguma coisa, o espaço, enfim. Eu achei Eu, legal. eu acho que eu nunca tinha pensado nesse lado, mas você tem razão, assim, tem... Quando a gente pensa em harmonização, em qual escala usar, quais acordes usar, qual progressão de acordes usar, quais frases você usa na melodia, qual o tempo que você vai usar na música, como que essas ideias vão se repetir ou vão evoluir, isso tudo, eu acho que tem uma forma de você mapear mesmo na pintura. Acho que quando você falou assim, cada nota pode ser uma cor, eu falei assim, cara, nossa, é mesmo. Um quadro pode ser visto também da perspectiva de ser uma música, É, né? sim. Quando você olha para isso que você falou, do espaço vazio, do espaço preenchido, do contraste, da paleta de cor que você escolhe, de onde você decide colocar mais detalhe, né? Para onde que chama a atenção da pessoa que está vendo aquele quadro, experimentando aquele quadro, o que ela sente quando ela está olhando. Sim. É muito parecido com música. É verdade, é Se muito tá triste, parecido. se é feliz também. Se é Pelo uso triste, de se é cor, feliz. melodia. Ou se é uma Ritmo, né? mistura, né, de sensações, às vezes não... Às vezes é uma coisa assim que te incomoda e você não sabe muito bem o que é, mas você fica ali preso ali naquilo, né? Sem saber por quê. Tem uma coisa que é mais tranquilizante ou mais harmoniosa. Eu acho que o movimento musical, ele também passou de forma paralela por ciclos assim de profunda descoberta, de revolução, de descontentamento, de exploração dos musicistas, dos compositores, neles tentando mesmo estressar o limite da música e ver o que era possível. Então tem todo o movimento dissonante, tem o movimento contemporâneo que traz interpretações de música que às vezes são menos palatáveis assim nos círculos mais tradicionais, mas que trazem um vanguardismo assim muito interessante assim. Então, obrigado por esse presente, porque Obrigada realmente você. pintura e música Nossa, é muito é bem legal. parecido mesmo. Música para mim foi assim mais um espaço terapêutico mesmo, assim, sabe? Com certeza. Não surgiu como uma forma de eu lidar com a separação dos meus pais. Então era uma coisa que eu ia para o meu quarto e ficava tocando horas e horas e horas. Pra sumir um pouco. Sumir um pouco e me desintegrar, assim, me dissolver numa forma de expressar que eu não tinha... Eu olho para trás e eu interpreto assim, né? Não é como se naquela época eu com 12, 13 anos, eu tava assim, agora Você eu era vou... adolescente. Não, agora você olha pra trás e vê o que é. Agora eu vou aqui me dissolver Agora eu vou aqui me nesse dissolver. violãozinho aqui, porque isso vai ser um saudável para mim agora. Isso Né? vai ser bom. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Lógico. Mas naturalmente eu me sentia atraído, então eu tinha... A forma como eu achava assim, que eu deveria ocupar meu tempo naquela época era, eu quero tocar. Eu sentia um chamado assim, muito grande que eu precisava tocar. Eu precisava... Nossa, Então que eu bom. ficava com o violão o dia inteiro no colo. Eu gostava de fazer versões de músicas de videogame, que são aqueles barulhinhos eletrônicos, né? Mas eu gostava de passar isso para o violão clássico. Mas não Então- era muito simples? Assim, tum, tum. Não, mas aí você vai fazendo arranjos, né? Porque a música você consegue... É como se no videogame fosse um rascunho de carvão,
mas quando você coloca com outros instrumentos, você consegue fazer uma pintura com tinta a óleo, por exemplo, entendeu? Então dá para Nossa, ficar demais, muito mais sim. sofisticado, né? Você vai Faz floreando. limonada. Você vai floreando, você vai acrescentando elementos, você vai acrescentando ritmo e tal, então vai ficando mais sofisticado, fica bonito, muda a textura, né? Sim. Quando você olha para a viola, parece o violino, assim, É. mas o violino é pequenininho. A viola, ela é 1/8 abaixo do violoncelo e 1/5 abaixo do violino. Então é como se o violino fosse o ukulele da viola, né? O ukulele do Muito violão. bom. É isso. O ukulele do violão. O ukulele é 1/5 acima do violão, né? A Então, viola está para o violino, assim como o ukulele está para o violão, é isso? É o contrário. O violão seria a viola, né? E o ukulele seria o violino. É isso. Quando você tiver... Qualquer pessoa que estiver numa apresentação de orquestra, olhar para a direita e ver um pessoal tocando um instrumento que parece um violino, na verdade aquilo é a viola. Ai, que demais, É bom isso. saber. Um som mais fechado, mais grave, grave. é bem bonito, assim, então eu adorava tocar. Só que eu legal. parei, eu não segui para poder fazer vestibular, eu fiz vestibular para engenharia elétrica. Ah, é? Minha música, como que é compor música? Você antes escreve, porque eu lembro que quando eu fiz aula de violão, a gente fazia um exercício de criar música que era colocar várias palavras que vêm na sua cabeça num papel, aí liga, assim, por exemplo, medo, saída, coisas que te vinham na cabeça, algum sentimento, coloca. Aí você liga elas e aí você começa a colocar os entre palavras para formar uma letra de música e aí você colocava a melodia. Como que você faz sentido, Cara, não? faz sentido demais, eu acho que... Mas eu sentia que era muito aleatório, assim. Como leigo de fora, assim, eu acho que a composição ela é muito democrática, porque compor é criar, né? E criar, você pode criar do jeito que você achar que vem, assim, da forma como você... Criar é expressão, tirar né? de você. Criar é expressão, então eu acho que cada pessoa descobre um jeito, assim, de como criar. Eu acho que uma coisa, assim, que às vezes bloqueia as pessoas é que Quando cria métodos. elas formalizam demais, exato. Formalizam demais o Endurece processo. tudo. E não precisa ser. Você escreve algo, qualquer coisa, e qualquer coisa pode ser musicalizado, né? Você não viu? O Renato Russo, ele musicalizou vários poemas, né? O Vinícius de Moraes com Tom Jobim também eram poemas, eram escritas assim que não tinham uma música por trás, mas tudo pode ser musicalizado. Então, no meu caso, às vezes eu escrevi alguma coisa assim, passando por dramas de adolescência, né? Eu não tem algum tempo que eu não componho. Sobre amor. Alguma Sofrências. fossa, alguma rejeição, abandono, dor de cotovelo, traição, amizades perdidas, exato. É a questão humana, né? Nando Reis, por exemplo, tem uma parceria muito bem sucedida com Samuel Rosa. Eles fizeram várias músicas muito legais juntos. Em que um compunha e... Em que o Nando Reis fazia a letra e o Samuel Rosa colocava a melodia. E às vezes vice-versa. O Vinícius de Moraes ele era conhecido como poetinha, né? Então ele escrevia... o Vinícius de Moraes, Só poemas e tal. Ele mesmo não cantava. Eu acho que música, eu acho que arte no geral, assim... como ela te toca, você gosta ou não? É muito subjetivo. Te provoca alguma coisa ou não, né? E eu acho que... E melodia e música, eu acho que é muito do fazer mesmo. Da mesma forma que eu acho que eu tenho a impressão de que assim, na pintura, o pintor ele está sempre ali em contato com a tela, né? O tempo inteiro. Às vezes eu vejo assim, o Bruno, por exemplo, ele começa a pintar um quadro, aí é uma pessoa sentada, aí ele fica mexendo, aí não gostou, ele pinta tudo de novo, aí virou um auditório. Transforma totalmente. Aí ele pisa em cima do quadro, assim, não gosta, joga uns negócios em cima, aí vira uma árvore com um pássaro. Então, assim, essa coisa da prática com a música tem paralelo, assim, porque você vai tocando. E às vezes você está com um instrumento e você não tem nenhuma pretensão de fazer alguma coisa, mas você vai descobrindo, você vai explorando, você vai tateando os acordes, você vai tateando as notas, e às vezes você descobre ali uma frase, uma ideia musical que você fala assim, nossa, que interessante isso. E aí você grava. Só enquanto você está fazendo. Eu escutei o guitarrista, o violonista do Sting, que trabalhou com ele muito tempo,
em que ele falou uma coisa muito, muito legal, que conectou muito com a minha experiência musical, que ele falou assim, olha, o trabalho do músico é descobrir onde essa ideia musical vai parar. Onde você vai puxando o fio. E vai e assim, você vai indo. E você vai descobrindo onde ela te leva à medida que você vai puxando, à medida que você vai tateando e descobrindo. Fala assim, não, mas o que vem depois disso? O que vem depois disso? E aí você chega num destino, e esse destino final é a música completa, né? Até onde você chega e fala assim, nossa, é aqui, essa que era a ideia que eu queria expressar. Então, na minha experiência sempre foi uma coisa assim, começa com uma ideia, eu não sei onde ela vai terminar, e aí, à medida que você vai explorando, fazendo, você vai se abrindo e você vai se descobrindo e se expressando, aí tem uma hora que acaba e você... É isso. É quando acho que mistura essa coisa da conversa com a pintura, assim, como é que você se realiza nisso? Mas como que isso altera no decorrer da conversa? Como é que o que você tenta capturar? Sim. É um brilho no olho? É um músculo que mexe diferente? É uma pose diferente? O que é? Sim. Então, isso é uma ótima pergunta, porque eu acho que uma coisa é existe, primeiro de tudo, a energia da pessoa viva que horror. A pessoa ao vivo na tua frente. Estamos vivos aqui, sim. Tem vida aqui, né? Tem muita vida, principalmente em você. De eu te conhecer, é um desenho, mas eu vou te conhecendo, vai aparecendo coisas aqui, porque tem... Mas aí também é um assunto meio infinito, mas tem uma coisa do retrato do que eu tô vendo de você, mas tem um negócio de que a mão também fala, então ela vai mudando, o que eu vou percebendo de você, isso na verdade se vê, mas vai ficar do jeito que eu te vi aqui. E isso tem a ver com a conversa, tem a ver com a energia, tem a ver com tudo. Então, é uma consequência dessa conversa. Assim. Mas como eu gosto do gestual também, pra mim às vezes não é interessante a pessoa ficar dura assim lá olhando pra mim, né? Eu acho que eu consigo pegar enquanto tá falando e vai... Eu acho muito legal essa coisa do que você falou assim da expressão que vem na mão e no pincel, né? Porque eu acho que tem uma coisa assim de talvez uma visão um pouco às vezes muito focada na verossimilhança ou na semelhança, né? Na proximidade de como a pessoa se vê e, na verdade, qual que é a expressão do olhar do artista, né? E são coisas muito diferentes, assim. Muito. E eu acho isso muito legal na arte como um todo, essa fuga do efeito fotográfico, assim, né? E essa aproximação com... O olhar. Como é que você mapeia, né? O olhar e você traduz e transfere isso para a tela de diferentes formas, né? Seja na grossura do traço, seja na delicadeza do movimento, na distribuição das cores, ou no contraste, no ritmo que a gente estava falando mais cedo na conversa, né? Então, eu acho isso muito legal. É legal acho mesmo. muito legal mesmo. Não, eu desenho, você tem muito das minhas projeções, da minha... É uma combinação de tanta coisa, da minha estética, do meu traço, de mim vendo você, de você. Então, são assim, umas 5 camadas. E, claro, o limite técnico, legal. né? Sim. O limite ou não limite técnico. Então, é um combo. Cara, nunca vai deixar demais. de ser, né? Pensando assim que você produzir um efeito fotográfico numa pintura, eu acho que é algo que todo mundo pode fazer. E você meio que coloca todo mundo no mesmo lugar, né? Porque o efeito fotográfico traz todo mundo, toda a expressão artística para um lugar normalizado, que é a fotografia, ou o realismo, né? O registro. Sim. Agora, quando você distancia disso e você vai para esse lugar que você falou, que são as camadas, são os filtros, é o seu olhar, é o que você está sentindo, aí você tem um jardim imenso, assim, variado de expressões diferentes, assim, e aí eu acho que isso traz personalidade, eu acho isso muito legal. Ai, muito... Eu quero ver, sim, Essa é claro que eu quero ver. complicada. É muito talento, né, cara? Eu tenho que ver. Ai, que demais.